Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos em um ambiente um pouco diferente. Nós estamos aqui na Câmara dos Deputados e nós vamos explicar como é criada o projeto de lei, como funciona essa tramitação. Então, estamos aqui com a assessora parlamentar do Conselho Federal de Nutricionistas e vamos conversar um pouco mais com vocês sobre isso. Girlane, primeiramente, obrigada por aceitar nosso convite. E eu queria que você explicasse para nós um pouco mais como funciona desde a iniciativa, como é criada e essa tramitação. Olá a todos. Gostaria de agradecer o convite do Conselho Regional de Nutricionistas aqui do CRN1. Então, vamos lá, né? É um grande mistério, às vezes, falar um pouco de tramitação legislativa. Então, assim, hoje o nosso processo legislativo, ele é bicameral. O que isso quer dizer? Senado e Câmara, uma casa iniciadora e uma casa revisora. Então, o projeto de lei, né, a proposta inicial, que a gente chama de fase iniciadora, ela pode começar no Senado ou na Câmara. Só que não para por aí, né? Porque muitas vezes a gente vê em comentários em redes sociais, quando passa uma matéria numa primeira comissão, então tem aquela euforia nas redes sociais. O projeto está aprovado. Não é bem assim. Então, vamos conversar um pouquinho a mais. Depois dessa fase de iniciativa, que a gente fala que quando o projeto de lei é protocolado, vai ter a fase de distribuição, que é a fase que o presidente da casa distribui para aquela comissão de mérito, né, que são as comissões permanentes que tanto a Câmara como o Senado possuem. São comissões permanentes e também tem as comissões temporárias, né, que são CPIs, aquelas comissões que são instaladas por um período menor. Quando um projeto de lei é protocolado, o presidente ele distribui para aquelas comissões de mérito, comissão de saúde, comissão de esportes, comissão de educação. E fora essas comissões de mérito, o projeto também ele tem que ir para uma comissão orçamentária, isso é uma comissão financeira, né? E também, por último, na Câmara, o projeto ele tramita por último na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, assim, é justamente nas comissões que tem aquele processo de designado o relator, é lá onde os deputados ou os senadores vai fazer a parte de discussão da matéria, audiências públicas, trazem instituições para debater aquele tema ou não, e também a fase de discussão e votação das matérias nas comissões. Tem projeto de lei que ele termina a tramitação na comissão, ele não vai a plenário, mas outros vão a plenário. Então, assim, tudo isso é dentro de um regimento interno da casa. Então, assim, não é um processo simples. Então, assim, quando acaba esse processo de tramitação na comissão, se esse projeto de lei, se essa proposta, na verdade, projeto de lei, iniciou na Câmara, depois que ele passar em todas as etapas das comissões, ele vai para o Senado para fazer a mesma coisa, tramitar nas comissões. Se não tiver alteração no Senado, ele vai para a sanção presidencial. Se o projeto for sancionado, ou seja, aprovado pelo presidente da República, essa proposta ela vai se transformar em lei, né? Com a sanção, aí vem a promulgação e a publicação no Diário Oficial. São várias etapas, né? Que não é um processo fácil, mas que nós, né, sistema, CFN, CRN, estamos aqui no Congresso acompanhando as nossas pautas, né, de interesse da categoria. E assim, para quem se interessa, quem quer saber um pouco mais sobre como funcionam esses projetos, como funciona essa tramitação, tem algum site, algum material que você acha que seria bom para a pessoa estudar? Então, hoje, tanto o site da Câmara, né, como do Senado, são sites, assim, bem completos, né, de você acompanhar. Primeiro, você, assim, tem que dar uma estudada no regimento da casa, né? Não adianta você, eu vou acompanhar um projeto de lei, uma proposta de projeto de lei. E aí fala assim, está na comissão de educação, só que aí vai outras comissões e você não sabe. Então, assim, a árvore legislativa que a gente chama, então, assim, se você tem um projeto de lei que você sabe, número 1, projeto de lei 7406, digamos assim. Se é da Câmara, se você jogar lá, a Câmara tem tudo detalhado, e o Senado também, de você acompanhar aquele projeto, de você cadastrar o seu e-mail para qualquer movimentação chegar no seu e-mail para onde esse projeto foi ou não. Então, assim, na árvore legislativa que a gente chama, né, você vai encontrar quem iniciou o projeto, quem protocolou, qual foi o parlamentar, né, quais as comissões que passaram, qual foi o relator, se foi favorável, se foi contrário o parecer.
qual a fase que ele está. Então, assim, hoje o site da Câmara e do Senado, eles te dão essa informação do acompanhamento da proposta. Mas, quem deseja, assim, saber mais detalhes, é bom conhecer o regimento das casas, as comissões que possui, a parte do processo legislativo, porque tem, assim, prazos regimentais, né? Então, muitas vezes, chega no plenário, na comissão, está demorando demais, mas tem um prazo a cumprir, né? Então, assim, e claro, a Constituição Federal, né? Você também tem que dar uma lida na parte, né, legislativa na Constituição Federal. Então, assim, são pré-requisitos para quem quer, assim, acompanhar essa parte legislativa, são os sites, né, das duas casas, estou falando em termos de Congresso, os regimentos, né, e a Constituição Federal. E eu queria saber, então, o que faz um assessor parlamentar? O papel do assessor parlamentar, ele é o responsável, né, estrategista do órgão com o governo e outras entidades, ministérios, Câmara dos Deputados. Então, qual é o papel do assessor parlamentar hoje? É acompanhar a pauta legislativa, a pauta do executivo em defesa da categoria. Quais são as pautas que o sistema defende hoje? Então, a gente estabelece as pautas, então o assessor parlamentar ele acompanha essa discussão dentro do Congresso, né? Essa articulação política favorável ao projeto, quando o projeto não está totalmente de acordo com o que é melhor para a categoria, a gente sugere uma emenda, a gente sugere discussão, audiência pública. Então, o assessor parlamentar é esse elo, né, estratégico, né, do órgão com o Congresso, com os ministérios, com outras entidades, né, em defesa da pauta da categoria. Então, a gente acompanha a pauta legislativa, acompanha também a política, porque o assessor parlamentar, a gente não tem só que olhar para o projeto, a gente tem que também estudar, fazer análise política, né, do contexto dos governos, ver se é o momento exato da gente ir em determinado projeto, se não é, fazer aquele estudo. Então, assim, fora acompanhar a pauta legislativa, né, eu estou falando especificamente do Congresso, mas a gente faz digamos, esse caminho, né, essa interlocução, né, com parlamentares, com assessores, promovendo reunião, promovendo discussão. Agora nós vamos conversar um pouco sobre os projetos de lei que são de interesse da nossa categoria. Gerlane, referente aos exames laboratoriais, como que tá? Então, essa proposta, né, de lei é o projeto de lei 5881 de 2019, né, ele está aqui na Câmara dos Deputados. Então, assim, eu queria fazer um esclarecimento desse projeto de lei, porque, assim, muitas vezes a tramitação não é só um projeto de lei, né, que vai tramitar ou vai ser aprovado. Por exemplo, hoje o nosso 5881 de 2019, exames laboratoriais. Esse projeto, ele não é o principal. Isso quer dizer o quê? Não é ele o principal da votação. Ele é um projeto que está apensado a um principal que é o 7419 de 2006. Então, assim, o que significa apensado? É aquele que está junto, porque assim, no Congresso Nacional, já imaginou assim, todo dia um parlamentar apresenta uma proposta de lei de matérias semelhantes. Se você fosse tramitar isso separadamente, já imaginou quanto tempo a gente levaria, né? Então, matérias semelhantes, elas tramitam juntas, né? Então, seriam apensadas. Então, hoje, esse nosso projeto de lei, o 5881, ele está pensado ao principal, então, junto com esse projeto, tem mais de 250 projetos de lei que tratam, assim, não é só de exames, é porque é alteração sobre planos de saúde. Então, assim, hoje esse projeto de lei, ele já tem um parecer favorável, né, do relator, do deputado relator, que inclusive nesse parecer, ele deu favorável ao nosso projeto. Porque assim, quando o relator ele vai dar o relatório, o parecer dele, então assim, ele analisou sim, né, todos aqueles projetos. Então ele rejeitou, ele aprovou, ele sugeriu alterações. Então assim, o nosso 5881, na relatoria, né, já apresentada, e foi favorável, né, o relator deu favorável, né, ao 5881, que é a prescrição dos exames laboratoriais. Então, assim, mas o que é que falta ainda? Ele é um projeto de plenário, né? Porque planos de saúde é uma matéria mais complexa. Então, assim, o parecer já está protocolado, inclusive está no site da Câmara, só que ainda ele vai a plenário para votação. Então, assim, nós temos que mobilizar, né? Nós, que eu falo sistema e categoria, porque, inclusive, nós, sistemas, já fizemos, né? Essa parte de divulgação em rede social, para a gente nos unirmos
e falar com os deputados, né, presidente da casa, para que essa matéria seja o mais rápido possível colocada em pauta de votação no plenário, que hoje, assim, o que falta? Falta matéria a plenário para votação. E para finalizar a nossa entrevista, Gerlane, como que está essa questão do técnico de nutrição e dietética? O projeto de TND, né, do técnico de nutrição, encontra-se no Senado, né, e vai passar por 3 comissões permanentes. A primeira comissão já passou, já tivemos aprovação, né? Então vai seguir agora para mais 2 comissões para finalizar o processo. Então o que a gente espera? Que nas próximas 2 comissões, que vai ser a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e a Comissão de Assuntos Sociais, que esse projeto, né, ele seja aprovado, como já foi na primeira comissão, da mesma maneira que veio da Câmara, né, para não precisar de nenhuma alteração. Finalizando essa etapa no Senado, o projeto vai à sanção presidencial. Então, assim, o projeto ele já está bem avançado do técnico de nutrição, né? Toda a fase já foi complementar e aprovada na Câmara, agora está no Senado, né? Nós estamos trabalhando nisso agora, que os trabalhos realmente começaram. Então, a gente vai trabalhar a incidência, né, para acelerar o processo na CCJ e na Comissão de Assuntos Sociais para que ele seja o mais rápido possível aprovado para seguir para a sanção presidencial para que a gente possa comemorar a aprovação desse projeto de lei. Nós explicamos um pouco mais sobre toda essa tramitação, como funciona, e fique de olho nas nossas redes sociais, tanto do CFN quanto do CRN1.